Quando eu era pequeno, pela influência dos meus amigos e alguns familiares, eu me dizia ser torcedor do Flamengo. Mas Deus é bom, Deus é santo, é misericordioso. Aí Deus abriu os meus olhos, eu pude ver e olhar para o meu pai e ver que meu pai era do Vasco. Nossa, e só pior. Aí falei, eu vou ser do Vasco. Aí um dia eu decidi, saindo da escola do irmã Dulce, caminhando para casa, eu decidi, hoje eu vou ser do Vasco. E aquele dia eu me converti vascaíno. Aí eu mudei a confissão minha de qual era meu time. Quando agora me perguntavam, eu falava, eu sou do Vasco. Quando eu queria ver um jogo de futebol, queria me reunir com outras pessoas que queriam ver um jogo de futebol, do Vasco. E quando eu queria zoar alguém, adivinha qual outra torcida que eu escolhia para zoar? Flamengo. Então já tinha o meu inimigo. Eu é como estava em Egito, né? Estava no Egito, né? Era do Flamengo, agora eu sou do Vasco. E aquilo me enchia de alegria, né? E ver o entusiasmo do meu pai com o Vasco. Eu queria aprender o nome dos jogadores, queria ver os jogos, etc. Hoje eu tenho 37 anos, caminhando para 38, se Deus quiser esse ano. Eu sigo afirmando que eu sou torcedor do Vasco, até o dia de hoje. Só que nunca comprei uma camisa do Vasco. Nunca fui um jogo de futebol do Vasco. Se vocês me perguntarem o nome dos jogadores, não tenho nem ideia, nem quantos títulos o Vasco tem. Não sei nada, nem sei quem é o torcedor, não sei quem foi o fundador. Sei um pouquinho do hino, assim, Vasco da Gama, não sei o que, não sei quanto. Assim, quase nada sei, né? Só que se vocês compararem a minha devoção ao Vasco com o meu pai, vai ficar óbvio que eu sou um falso convertido ao Vasco. Uma simples conversa, só escutar ele um pouquinho. E me escuta, você já vai saber, você não é muito bem torcedor não, você é um vira-casaca, se diz vira-casaca em português? É isso mesmo? Vira-casaca meio errado. Um filho obediente que não entende nada, né? Dos dois, da história do filho pródigo é o mais velho, não está sabendo de nada, e sou mais velho, então. Mas a minha confissão, então, de que eu sou vascaíno não serve de nada. Porque quando vocês veem a minha prática de vida, de vascaíno, nem de flamenguista, louvado seja Deus, eu não tenho nada. A vida cristã é exatamente da mesma forma. A vida cristã, ela não é o fruto de uma confissão apenas. Como o meu coração não foi conquistado por Vasco, a minha prática de vida não demonstra uma predileção real a esse time. Muitas pessoas dizem ser cristãs, vêm à igreja, usam a linguagem dos crentes, o evangelicalês, verdade? Sabem os costumes, se vestem igual. Só que quando a gente examina a vida dessa pessoa, examina os frutos dessa pessoa, nós não encontramos Jesus. O que é ser cristão? Imitador de Cristo. Tristemente, a gente tem confundido ser cristão como seguidor de uma denominação, de uma tradição e de um estándar social. Quero então falar com vocês um pouco sobre o que a Bíblia fala, sobre o que é a conversão. É muito pior, as pessoas se enganam, se auto-enganam, mas pior do que os que se auto-enganam são aqueles que enganam os outros, verdade? Como essa conferência é voltada a edificar igrejas saudáveis, eu vou fazer muitas aplicações à vida de igreja e ao pastorado e aos pregadores. Amém? Vou ler pra caramba. Abram vossas Bíblias em Ezequiel 36, 22 ao 27. Eu queria chocar vocês, ali no fundo, não dá pra ver, mas tem um montão de cabelo ali, ó. Tem um montão de... Atrás desses dois livros tem um montão de osso, cabeça, perna, um montão de coisa assim. Ezequiel 36, 22 ao 27. Diz, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes.
Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Quero que vocês leiam, tem mais texto bíblico, tá bom? Quero que vocês leiam com a lente, os óculos mágicos, assim, para ver o que é a conversão. Seguinte texto, João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. João capítulo 3, do 1 ao 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és o Messias vindo de parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Olha a resposta super coerente de Jesus, tudo a ver com o que esse homem veio falar. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Tito 3, do 3 ao 7. Tito 3, do 3 ao 7. Vou fazer uma maratona cristã aqui de buscar na Bíblia. Vamos ver como vocês são de habilidades. Tito 3, 3 ao 7. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O que é conversão? Essa é a pergunta. Como está descrevendo a conversão esse texto? Agora um texto bem largo, bem grande. Efésios, capítulo 1, vamos ler do versículo 15 ao 20. Nós logo vamos saltar para o capítulo 2 e vamos ler do versículo 1 ao 10. Efésios 1, 15 ao 20 e logo 2, 1 ao 10. Eu agradeço que vocês busquem, para eu não enganar vocês. Levem esse costume para a vossa igreja. O pregador falou, abre a Bíblia a ver se é verdade o que ele está dizendo. E se ele não gostar, lembra que lá em Atos faziam isso com os apóstolos. Quanto mais com o pregador de hoje em dia tem obrigação de fazer um negócio desse. Efésios 1, 15 ao 20. Por isso também eu, Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua esperança nos santos, da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando de entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Capítulo 2, 1 ao 10. E ele vos deu vida, ele, o Pai, Deus Pai, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Romanos 6, 17 a 23. Vou ler muito a Bíblia, assim eu tenho que falar pouco. Romanos 6, 17 a 23. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos avergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez mais, Tito 2, 11 ao 14. Tito 2, 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens aqui é toda classe de pessoa. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Guardem, a gente leu bastante, muitas verdades desses textos são repetidas, citam as mesmas verdades de forma diferente, outras se incluem, são complementares, mas todos esses textos são uma radiografia de o que é a conversão, como funciona a conversão. Agora vamos praticar um pouco de teologia bíblica. Perdão. Ok. Antes da queda, segundo o desígnio original de Deus, vamos pensar o que é a raça humana, segundo a Bíblia. Como ela foi antes da queda e como ela é depois da queda. Sim? Segundo o desígnio original de Deus, cada pessoa deveria existir e viver para Ele, para Deus. E nisso encontrar o seu maior e verdadeiro deleite. Essa alegria suprema e santa deveria permear, infiltrar-se e atravessar todas as esferas da vida humana, mantendo puro e santo todo o ser. A visão acerca de Deus, do ser humano, seu entendimento de Deus e seu relacionamento com Deus definiam sua visão de si mesmo e seu entendimento e sua relação consigo mesmo e, consequentemente, com o próximo. Toda a sua vida estava orientada a Deus. De forma bem fácil. O ser humano não tinha nada que o desviasse de quem é Deus. O ser humano ele vivia um cumprimento do grande mandamento, amando a Deus sobre tudo e amando ao próximo como a si mesmo. Isso foi antes da queda. O que aconteceu depois da queda? Na queda, um novo propósito passou a ser perseguido. Outra razão para existir foi gravada no coração de nossos primeiros pais e de todos os seus descendentes. Agora, após o pecado original,
A natureza humana, a minha natureza, a tua natureza, está corrompida, desde o seu núcleo até cada uma de suas expressões. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que cada um de vocês, que foram criados para amar a Deus por cima de tudo e amar o próximo como a si mesmo, agora houve uma inversão de valores. Nos amamos a nós por cima de tudo e amamos ao próximo quando isso signifique amarmos a nós mesmos. Prova disso, tem gente que você não gosta. Por que você não gosta deles? Porque de alguma forma eles são um prejuízo para vocês. Já seja que tenha te enganado no negócio, já seja que tenha te ofendido, já seja que tenha te magoado. Você repele essa pessoa porque ela de algum modo oferece um risco ao teu bem-estar. Sim? Então, como nós deveríamos ser e como nós somos? Vamos comparar essas duas etapas. Como nós deveríamos ser e como nós somos. Como deveríamos ser? O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, deveria existir para Deus. E nisso encontrar seu maior e verdadeiro deleite. Esse deleite, esse desfrute supremo e santo deveria permear, infiltrar e atravessar todas as esferas do ser humano. O ser humano devia ser plenamente satisfeito e contente em Deus. Pensem em Jesus Cristo, a pessoa mais feliz que já caminhou sobre a terra. Sua comida e sua bebida era fazer a vontade de Deus. Ele todo estava comprometido com o Pai. Sim, a visão do ser humano, o entendimento do ser humano acerca de Deus, seu relacionamento com Deus definia a visão do ser humano com o resto do mundo. Nossa visão de Deus define a nossa visão do mundo. Nossa relação com Deus define a nossa relação do mundo. Como nós somos agora? Agora, cada um de vocês, eu, cada pessoa nesse planeta, cada pessoa cria um Deus à sua imagem e semelhança, por meio do qual o indivíduo se centraliza em si mesmo, dedica-se a se fazer conhecido de forma exaltada em uma autopromoção egocêntrica, vive para desfrutar de qualquer coisa que lhe proporcione prazer e deleite autocentrado. Toda pessoa existe e vive para si mesma, e nisso encontra o seu verdadeiro deleite. Esse júbilo, essa alegria, essa satisfação medíocre e profana permeia, se filtra e atravessa todas as esferas do ser humano, contaminando e corrompendo todo o seu ser. Talvez é uma foto tua que você não queria ver, mas é o que a Bíblia fala sobre quem somos. Está com minhas palavras, mas isso é só um resumo de tudo que a gente leu até agora. A opinião que temos sobre nós mesmos, o entendimento de si mesmo e o relacionamento consigo mesmo, agora define a nossa opinião sobre Deus. O entendimento sobre quem é Deus e o relacionamento com Deus. E o mesmo é verdade, de modo correspondente, em relação ao próximo. Toda a nossa vida está centrada no eu. Antes o ser humano existia para a glória de Deus. Agora cada pessoa existe para a sua própria glória. De acordo com o que nós estivemos lendo nas Escrituras, a gente encontra algo que os teólogos chamam de o pecado original. E o pecado original nada mais é do que uma inversão nos valores mais essenciais do que é o ser humano. Aqueles que foram criados para ser um reflexo de quem é Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus, um instrumento para que o universo pudesse se deleitar em quem é o Criador, agora vivem para ser como Deus. Aqui está o truque do diabo. Deus não quer que vocês sejam como Ele, querem que vocês conheçam o bem e o mal. Aí o ser humano foi lá tentando conhecer o bem e o mal, e a partir daí só conheceu o mal. Tudo está corrompido, tudo é um desastre. As nossas melhores intenções e esforços, diz a Bíblia, são trapos imundos na presença do Deus 3 vezes santo. Essa é a nossa realidade. Essa é quem somos. A realidade de todo mundo lá fora, a realidade de nós também. Então, sem Cristo, tiramos Cristo da equação, estamos mortos nos nossos delitos e pecados.
É pela graça de Deus manifestada em Cristo Jesus que nós recebemos vida eterna. Agora, como nos é impartida essa vida eterna? Como nós chegamos a poder dizer que somos verdadeiro cristão, que nos convertemos, que nascemos de novo? Então, há duas palavras que se usam na Bíblia, que os teólogos, para sistematizar e entender melhor, escolheram para explicar como ocorre a salvação. São a palavra regeneração e a palavra conversão. Vamos ver então o que é isso. Regeneração está relacionado ao ato de nascer de novo. Aí eu coloquei a palavrinha em grego. Eu não leio, não sei se algum de vocês leem, mas está em grego. A palavra que na Bíblia aparece regeneração está muito relacionada a nascer de novo. Lembra lá de Ezequiel? Vos darei um novo coração. Vou pegar o vosso coração de pedra e vou dar um novo coração. Lembram em Efésios? Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus deu vida. A regeneração é um ato de Deus. É um ato soberano de Deus. Ele dá vida. Não por obras. Tem nada que você nem ninguém faça para que Deus possa dar vida a uma pessoa que está morta nos seus delitos e pecados. Está na Bíblia. A gente acabou de ler um montão de passagens e poderia ter escolhido muitos outros. Está bem? Logo, a outra etapa do processo da salvação é a conversão. Também na Bíblia usada. Está muito mais relacionada com a santificação. Incluso em seminários hoje em dia não se faz essa divisão. Regeneração e conversão fazem parte do mesmo processo, mas não são a mesma coisa. Regeneração é Deus dando vida aos mortos, ela é monergista, é Deus trabalhando, é o trabalho de um só. A conversão é sinergista, é o trabalho de dois. Sim? Então, a regeneração, ela é uma transformação divina. É a obra de Deus que nos torna novas criaturas em Cristo. É um ato soberano de Deus que nos dá um novo coração e uma nova natureza, capacitando-nos a viver de acordo com a sua vontade. A regeneração, o último parágrafo ali, a regeneração nos separa para Deus, tornando-nos santos. Isso significa que somos chamados a viver de maneira diferente do mundo, refletindo a santidade de Deus em nossas vidas. A regeneração é o ato da palavra, da soberania de Deus aplicada à sua palavra, chamando o morto à vida. Lázaro, vem fora. Lázaro saiu. Lázaro não fez nada. Jesus fez. A regeneração é isso. É Deus chamando. A conversão tá. A regeneração é essencial e envolve uma transformação radical, não apenas uma melhoria moral. Não é mudar a camisa do Vasco e dizer que agora eu sou do Vasco. Não é mudar aspectos externos. Isso não é regeneração. A regeneração é um ato divino que nos torna novas criaturas. Agora vamos tratar de entender o que é a conversão. A conversão é a resposta humana a esse chamado. A conversão é a resposta humana à obra divina. É o momento em que uma pessoa se arrepende de seus pecados e coloca sua fé em Cristo. Essa mudança de mente e coração resulta em novos comportamentos e escolhas que refletem a nova identidade em Cristo. A conversão é o resultado de uma mudança profunda dos afetos. É o momento em que nos voltamos para Deus e abandonamos nossos ídolos e confiamos em Cristo para a nossa salvação. A conversão é o começo de uma jornada contínua de transformação pelo Espírito que resulta em uma mudança visível de vida. Os convertidos demonstram a sua fé por meio de uma vida de obediência, amor e serviço a Deus e aos outros. Então, na regeneração, nós recebemos vida nova. Na conversão, nós andamos em novidade de vida. Na regeneração, recebemos o dom da fé para a salvação. Na conversão, exercemos fé no Salvador. Na regeneração, somos chamados a seguir a Cristo. Na conversão, abandonamos nossos ídolos e seguimos a Cristo. São dois lados de uma mesma moeda, mas são dois lados. Eu mesmo achava ruim quando alguém falava:
Eu me converti, eu falava, errou. Sim, nós nos convertemos. Nós damos a volta e seguimos na outra direção, que é a palavra do Novo Testamento para arrependimento, né? Metanoia, mudar de mente, mudar de direção, mudar de objetivo. Tudo isso, a gente está falando da obra de Deus, da obra de Deus da salvação. A salvação é um ato de graça de Deus, não baseado em nossa sinceridade ou esforços. Pela graça divina e a obra da redenção suficiente de Cristo, podemos ser salvos da ira de Deus e ser trazidos para a comunidade do povo de Deus. A regeneração é uma transformação profunda e vital, realizada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Somos passivos na regeneração. A conversão genuína é a mudança resultante da regeneração, e somos ativos na conversão. Tudo isso vai fazer sentido, tá bom? Vamos considerar então alguns indícios da verdadeira conversão e da falsa conversão. Para a economia da linguagem, e porque é muito mais popular assim, agora que eu já expliquei a diferença entre duas coisas, a partir de agora, quando eu falar novo nascimento, salvação, conversão, eu estou falando do conjunto inteiro, tá bom? Regeneração e conversão. Porque só para aclarar aqui, não há conversão verdadeira se primeiro não vem uma regeneração verdadeira. Por isso há muitas pessoas que parecem ser crentes por um tempo, e às vezes são muito zelosos, e depois termina a ser o pior do ímpio, mais sem vergonha que tem no mundo. Porque ele nunca mudou. Deus nunca transformou esse coração. Ele nunca nasceu de novo. É a mesma coisa de pegar um lobo e tentar alimentar ele à base de alface, rodeado de ovelhinhas. O que vai acontecer o dia que esse lobo escape da jaula? Vai matar as ovelhinhas, vai comer as ovelhinhas. Porque lobo é lobo. Não tem como transformar uma cabra em ovelha. Interessante, na Bíblia não tem passagem dizendo que Deus transforma a cabra em ovelha. Diz que ele vai buscar as ovelhas perdidas. Cabra é cabra, ovelha é ovelha. Dito isso, a partir de agora, quando eu falar a palavra conversão, eu estou falando do conjunto inteiro. Correto? Por favor, tenham perguntas para depois e anotem tudo aí. Vamos falar um pouco sobre os indícios de uma falsa conversão. Indícios de uma falsa conversão. Mudança apenas no comportamento externo. A pessoa passa de fazer certas coisas erradas ou adota práticas religiosas, mas o coração e os desejos permanecem os mesmos. Mateus 15:8. Sou eu dizendo que sou do Vasco, mas tenho 37 anos e sei quase nada do Vasco. Mudou o comportamento externo? Mudou. Meu coração não se apaixonou pelo Vasco. Tem muita gente que vem à igreja, adota um montão de coisas externas, mas não se gera ali vida real nesse coração. Motivações egoístas. A obediência é movida pelo desejo de aprovação dos outros ou por medo de consequências, e não por amor a Deus. Falta de arrependimento genuíno. Há remorso por ter sido pego ou por ter sofrido prejuízos, mas não há uma verdadeira consciência e tristeza por ter ofendido a Deus. Quando pecamos, não pecamos somente contra o próximo. Quando pecamos, não pecamos somente contra um político, um policial, minha mãe ou meu pai. Primeiramente, o pecado é pecado, e o problema do pecado é porque é pecado contra Deus. É uma ofensa direta ao Deus 3 vezes santo. Por isso é um problema. Portanto, o problema do pecado é que é uma ofensa contra Deus. Uma pessoa que tem tristeza pelo pecado, mas não tem tristeza porque ofendeu a Deus, possivelmente não é um arrependimento verdadeiro. É simplesmente remorso porque descobriram ele, ou ela, ou quem seja. Tá bom? Fé baseada em constância. A mudança é passageira, dura apenas enquanto a pressão externa ou circunstâncias são favoráveis. Fé baseada em uma decisão momentânea. Confiança em uma oração, rito ou experiência emocional sem evidência contínua de vida transformada. Orgulho espiritual e confiança em obras. A pessoa mede sua espiritualidade pelos seus atos externos e se sente superior aos outros. Como a parábola lá em Lucas 18, 11 ou 12, do fariseu e publicano. Quem é justificado? Aquele que reconheceu o pecado. Quem é o crente ruim da história? Justamente aquele que fazia um montão de coisas boas. Tinha um orgulho espiritual. Isso é uma evidência de uma falsa conversão.
Eu sinto que eu comecei a falar agora, eles estão me dizendo que eu tenho que terminar. Misericórdia. O cristão tem uma nova natureza cuja propensão é aproximar-se de Deus em vez de se afastar dele. Jonathan Edwards, um teólogo, descreveu a pessoa regenerada como alguém que desenvolveu uma apreciação por Deus, alguém que provou do mel e agora conhece sua doçura. Isso não significa que o cristão não peca mais. No entanto, a velha natureza não está mais no controle. Cristo é que está, e a nova natureza tem um novo conjunto de desejos por Deus. A nova criação talvez seja apenas uma semente, mas essa semente cresce. Quem nasceu de novo é regenerado à imagem de Cristo, crescerá em semelhança a Cristo. Porque a regeneração é uma obra do Espírito Santo. A santificação, que está relacionada com a conversão, lembra, eu falei que ela é sinergista, trabalho de dois. É parte do nosso esforço? Amém, mas Deus segue trabalhando. Lembra lá de Ezequiel? O agente ativo do texto de Ezequiel: eu vou espargir algo sobre vocês, eu vou dar um novo coração sobre vocês, e eu vou fazer com que vocês andem sobre os meus mandamentos. Uma vez o meu irmão Júnior, ele não gostava muito de tomar banho não, eu não sei hoje em dia. A gente brincava o dia inteiro, terminava na areia com o cachorro, ali a areia estava fresquinha. Gente, sério, a gente chegava literalmente encardido. Eu já sou escuro, era tição de sujeira da rua. E meu irmão, que é mais branquinho, igual. Um dia meu irmão, pela 20ª vez, enganou minha mãe e foi para a cama sujo. Aí a minha mãe falou: mas acorda, vamos lavar o teu irmão. Aí eu agarrei meu irmão, meti ele embaixo da água. Minha mãe, aquele menino saiu com a glória, Shekinah brilhando na cara dele. Saiu limpo. O melhor banho da sua vida. Se a minha mãe consegue agarrar meu irmão e fazer que ele saia limpo, quanto mais Deus quando salva alguém. Deus seria um incompetente se a minha mãe fizesse o melhor trabalho que ele. Portanto, uma pessoa que se diz cristã, mas ela não está crescendo em conformidade a Cristo, possivelmente ela não é cristã, ela não nasceu de novo. A gente tem que estar atento a isso, por nossa vida e pela vida das nossas igrejas. Evidências, indícios de um amor, de uma mudança verdadeira. Os afetos mudam. Essa pessoa que antes odiava a Deus e amava o pecado, agora uma mudança, porque ele ama a Deus, ele vai desprezar cada vez mais seus pecados. Viver em santidade, cristão aqui vai entender o que eu vou dizer. Quando você consegue obedecer a Deus, quando você está fazendo algo de coração, há um sentimento de satisfação. É como se o propósito da tua vida foi cumprido. Até o céu é mais... Obrigado, Senhor. A tua gratidão, o teu amor pelo próximo floresce. Quando você peca, no sentido de miséria, uma frustração invade o teu coração. Você chora, você vai: Senhor, me perdoa. E você como Paulo fala: ó miserável de mim, quem me livrará desse corpo de morte? Há uma confiança em Cristo. A gente aprende a desconfiar de nós mesmos. Sabemos que nosso pior inimigo somos nós mesmos. Entendemos que o coração do problema do ser humano é o problema do seu coração. Não é a minha mãe, meu pai ou o vizinho. Sou eu. Eu sou pecador. Então a gente começa a confiar mais em Cristo Jesus, na sua obra suficiente. Quando começamos a entender que para a infinitude dos meus pecados há um amor infinito e há uma graça incondicional. A outra evidência da verdadeira conversão, então, é um arrependimento sincero e contínuo. Arrependimento não é uma vacina que você recebe, ficou lá na tua cartilha escrito e se acabou. Arrependimento é contínuo. A tua vida, cristão, vive vida de arrependimento. Arrependimento é mudar de direção. Vou nessa direção e mudo de direção. Isso é arrependimento. O cristão continuamente tem que mudar de direção, voltar-se dos seus ídolos para Deus. Isso é evidência de uma conversão verdadeira. Perseverança em crescimento espiritual e frutos visíveis na vida. A pessoa não pode falar que é filha de Deus e seguir comportando como o filho de Satanás. Eu era um moleque muito atentado. Alguns aqui que me conhecem quando eu era pequeno podem dizer. Uma vez eu aprontei, 2 vezes eu aprontei umas na escola, e o meu pai, ele me corrigiu
Sinceramente, eu já ensinei pais, eu não sou pai, mas eu ensinei pais sobre como corrigir filhos em base à educação do meu pai. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai e como Deus iluminou ele para me corrigir. Eu acho que meu pai teve que me bater, eu acho que 2 ou 3 vezes e nunca mais teve que encostar a mão em mim. Porque eu aprendi a lição. Realmente não fui somente ferido, cuidado com a palavra, que hoje em dia é tudo um problema, pela correção. Eu fui instruído pela correção. E porque eu queria agradar meu pai e minha mãe, aí havia um compromisso no meu coração, eu quero agradá-los, a minha vida começou a adotar aspectos tentando imitar meu pai e minha mãe. Eu tenho 37 anos, eu sigo olhando para esse exemplo. Frutos visíveis na vida. Um filho de Deus, ele vai começar a aparecer-se com Deus, com Jesus Cristo. Por quê? O apóstolo Pedro fala, porque a natureza divina está nessa pessoa. A doutrina do novo nascimento, então, meus queridos, conversão, ela fala que o cristão, ele é uma nova criatura. Não é uma mudança exterior. Não é uma mudança de denominação. Não é colocar uma gravata e ele falar mais forte. É uma mudança de natureza. E essa mudança de natureza traz uma mudança de comportamento. E é através da conversão que Deus inclui, que Deus forma a igreja. A palavra igreja mesmo significa a congregação dos santos, dos separados do mundo para Deus. A igreja deve ser formada de pessoas que nasceram de novo, que pessoas que realmente foram regeneradas. Deus nos dá um novo coração, e esse novo coração, ele é necessário para edificar igrejas saudáveis. Uma igreja saudável, ela é formada por pessoas nascidas de novo. Um pouco de levadura, me ajuda aí em português, estraga o resto da massa. Todo mundo entendeu, né? Levadura, fermento, obrigado. Um pouco de fermento fermenta a massa inteira, verdade? Pastores aqui, não fica tentando transformar cabra em ovelha, vocês não podem fazer isso. Prega o evangelho e Deus transforma o que Ele quiser. Não fique gastando suas energias e seu tempo com cabra. Deus te chamou para pastorear ovelha. Não fica tentando transformar ladrão e lobo em ovelha. Deus manda, mete o chute nesse sujeito e tira ele do meio da igreja. Cuida das ovelhas de Cristo. Cuida daqueles que Deus deu vida. Porque esse é o solo onde vocês verão um fruto agradável ao Senhor. A igreja saudável, ela é formada por pessoas que experimentaram um novo nascimento. Se há alguém aqui que não experimentou esse novo nascimento, arrependa-te dos teus pecados e confie em Jesus Cristo. Só Deus pode fazer essa obra. Para de tratar de ser crente. Abraça aquele que pode te transformar. A comunhão espiritual do cristão é a comunhão com Cristo. Não há comunhão verdadeira uns com os outros, senão a primeira comunhão verdadeira com Cristo. Portanto, para edificar igrejas saudáveis, meus queridos, nós precisamos fazer uma ênfase e dar o lugar devido à doutrina da conversão. Mostre-me a tua doutrina da conversão e eu vou te dizer como é a tua igreja. Mostre-me a doutrina da conversão da tua igreja e eu vou falar o estado da tua vida espiritual. Se você que está tentando formar a igreja, forçando gente a ser crente, tua igreja é um barco furado. Se você acha que você pode fazer lobo virar vegano e se comportar como ovelha, você está numa furada. E está enganando os outros. E está se enganando. Irmãos, uma vez mais, vamos abraçar o que o nosso Senhor diz na palavra. Vamos pregar o que o nosso Senhor diz na sua palavra, ainda que seja impopular. E hoje em dia, esse negócio de nascer de novo é impopular. Mas esse negócio de nascer de novo é a única coisa que vai servir no dia que o Senhor chamar todo mundo a prestar contas. Então, meus queridos, igrejas saudáveis são edificadas com pessoas nascidas de novo. Abracem o Evangelho e abracem o resultado do Evangelho. Termino com isso. O Evangelho é maravilhoso, mas ele faz uma coisa muito maravilhosa, muito legal. E realmente separa. O não nascido de novo, ele rejeita. Ele não quer saber. O nascido de novo, ele encontra ali a sua razão de vida. Igrejas saudáveis são formadas por pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. Foram regeneradas, vivem em conversão, em novidade de vida. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus e passar ao irmão, ao pastor.